Fenômenos naturais raros e deslumbrantes e destruidores que acontecem na Terra. São impressionantes esses fenômenos da natureza. Conheça 10 desastres naturais mais perigosos da Terra. Segue 10 desastres naturais mais perigosos do mundo. Olhem e vejam esses desastres que acontecem em nosso mundo, que estão cada vez mais frequentes. Compartilhem. Obrigado. Ciclones, furacões ou tufões, são diferentes denominações para o mesmo fenômeno. Trata-se de uma região de baixa pressão atmosférica, onde o ar relativamente quente se eleva e favorece a formação de nuvens e precipitação. Por isso, tempo chuvoso e nublado, chuva e vento forte estão sempre associados a esses centros de baixas pressões. Os ciclones são indicados nos mapas meteorológicos pela letra B, e são locais onde a pressão atmosférica é a mais baixa na sua vizinhança e em volta do qual existe um padrão organizado de circulação de ar, à medida que, pela ação do diferencial de pressões, o ar flui dos centros de altas pressões para um centro de baixas pressões é defletido pela força de Coriolis. Em 10º lugar, ciclone. Tropical é um termo geral para esse fenômeno meteorológico, mas dependendo de sua localização geográfica e de sua intensidade, os ciclones tropicais podem ganhar várias outras denominações, tais como furacão, tufão, tempestade tropical, tempestade ciclônica, depressão tropical ou simplesmente ciclone. Furacão Isabel. Em 9º lugar, tempestade de raios. Em razão da grande intensidade, tensões e correntes elétricas, raios sempre são perigosos. Assim, edificações em geral, bem como os sistemas de transmissão de energia necessitam de sistemas de proteção, que incluem os para-raios. Todavia, mesmo com as proteções, nem sempre são projetadas ou construídas corretamente. Os raios ainda deixam milhares de mortos e feridos por todo o mundo. Como fenômenos de alta energia, os raios manifestam-se usualmente como um trajeto extremamente luminoso que percorre longas distâncias, às vezes com ramificações. Contudo, existem formas exóticas, como o raio globular, cuja natureza se desconhece, existindo somente relatos deste fenômeno. Relâmpago, raios, tempestade. Em 8º lugar, erupções vulcânicas de camadas de rocha se acumulam até atingir uma pressão suficientemente elevada para destruir e libertar-se para a atmosfera gases que eventualmente estejam dissolvidos. 7º lugar, tornados. Os tornados são observados em todos os continentes, exceto na Antártida. No entanto, a maioria dos tornados no mundo ocorre no corredor dos tornados ou, em inglês, Tornado Alley, uma região dos Estados Unidos. Embora possam ocorrer quase em qualquer lugar na América do Norte, eles também ocorrem ocasionalmente no centro-leste e sul da Ásia, nas Filipinas, no norte e centro-leste da América do Sul, África do Sul, noroeste e sudeste da Europa, oeste e sudeste da Austrália e Nova Zelândia. Os tornados podem ser detectados através de radares de impulsos Doppler, assim como visualmente, por caçadores de tempestades. A maioria dos tornados possui a forma de um estreito funil, com algumas poucas centenas de metros de comprimento e com uma pequena nuvem de pó e detritos em sua base, próxima ao solo. Os tornados podem ficar obscurecidos por completo devido à chuva ou aos dejetos por ele levantados. Se assim for, eles são particularmente perigosos, considerando que até mesmo os meteorologistas mais experientes poderiam não vê-los. Os tornados, não obstante, podem se manifestar sob várias formas e tamanhos. Pequenos e relativamente fracos, uns poucos podem ser notados por causa do pequeno redemoinho de pó formado por eles, sobre o solo, ainda que o funil de condensação possa não se estender até o solo, se, associado aos ventos de superfície, superar os 64 km/h, a circulação é considerada um tornado, tempestade. Em 6º lugar, queda de meteoro. Foi um meteoroide que adentrou a atmosfera terrestre sobre a Rússia em 15 de fevereiro de 2013, transformando-se em uma bola de fogo que cruzou os céus do sul da região dos Urais até explodir sobre a cidade de Chelyabinsk. Cerca de 1.200 pessoas procuraram atendimento médico em consequência do evento, sendo que a maioria dos feridos machucou-se com estilhaços de vidro das janelas destruídas pela onda de impacto da explosão da bola de fogo. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 2 estavam muito mal. A explosão e os impactos resultantes danificaram prédios em 6 cidades na região do evento. O calor resultante do atrito do objeto com o ar da atmosfera produziu uma luz ofuscante, a ponto de projetar sombras em Chelyabinsk, tendo sido avistada nos oblas de Sverdlovsk e Oremburgo e no vizinho Cazaquistão. O meteoro de Chelyabinsk é o maior corpo celeste a atingir a Terra desde o evento de Tunguska, em 1908. E, até onde se tem conhecimento,
O único evento no qual tamanho número de vítimas foi registrado. Reconstrução de sua trajetória orbital baseada nas informações e vídeos amadores coletados permitiram concluir com segurança que tal meteoroide pertencia ao grupo de asteroides denominado Apollo, que orbitam de forma perigosa nas proximidades da Terra. Meteoro de Chelyabinsk, Rússia. Quinto lugar: sismo, abalo sísmico, tremor de terra, terremoto. Na superfície da Terra, sismos manifestam-se através de tremores, e por vezes, pelo deslocamento do solo. Quando o epicentro de um grande terremoto está localizado no fundo do oceano, ele pode deslocar água o suficiente para causar um tsunami. Os terremotos também podem desencadear deslizamentos de terra e, ocasionalmente, atividade vulcânica. Um sismo de alta intensidade também pode diminuir a rotação do planeta, como, por exemplo, o que ocorreu no Chile em 27 de fevereiro de 2010, que provocou um movimento de 8 centímetros no eixo de rotação terrestre. Em quarto lugar, tsunami ou maremoto. Um tsunami pode ser gerado quando os limites de placas tectônicas convergentes ou destrutivas movem-se abruptamente e deslocam verticalmente a água sobrejacente. É muito improvável que esses movimentos podem formar-se em limites divergentes, construtivo, ou conservativos das placas tectônicas. Isso ocorre porque esses limites em geral não perturbam o deslocamento vertical da coluna de água. Sismos relacionados à zona de subducção geram a maioria dos tsunamis. Pesquisadores, em 2017, descobriram que o movimento horizontal do fundo do mar inclinado durante um terremoto subaquático pode dar tsunamis um impulso crítico. As ondas geradas por ventos corriqueiros e ondas de gravidade têm um comprimento de onda, comprimento entre as cristas, de cerca de 100 metros e uma altura de alguns centímetros. Entretanto, um tsunami em alto mar tem um comprimento de onda de cerca de 200 km por hora. Essa onda pode viajar a mais de 800 km por hora, mas devido ao seu grande comprimento de onda, seu período, intervalo de tempo entre a passagem de uma crista e outra no mesmo local, pode durar de 20 a 30 minutos, e a amplitude de onda pode não passar de 1 metro. Isso torna difícil a detecção de tsunamis em águas profundas. Navios raramente notam a sua passagem. Tsunami. Consequências. Em terceiro lugar, inundação ou enchente. É, geralmente, uma situação natural de transbordamento de água do seu leito natural, qual seja, córregos, arroios, lagos, rios, ribeirões, provocadas geralmente por chuvas intensas e contínuas, em mares e oceanos. Os alagamentos devidos a ressacas também são denominados de enchentes. Como já ocorridos na Holanda, a ocorrência de enchentes é mais frequente em áreas mais ocupadas, quando os sistemas de drenagem passam a ter menor eficiência com o tempo se não forem recalculados ou devidamente adaptados tecnicamente. É comum o aumento das destruições devido sobretudo ao adensamento populacional de determinadas áreas sujeitas tradicionalmente a cheias cíclicas, inundação, enchente, rio. Em segundo lugar, deslizamento de terra. O deslizamento de terra é na verdade apenas uma categoria dos chamados movimentos de massa, processo que envolve o desprendimento e transporte de solo ou material rochoso encosta abaixo. O material inclinado que se torna saturado com água pode se transformar em um fluxo de detritos ou fluxo de lama. A pasta resultante de rocha e lama pode pegar árvores, casas e carros, bloqueando, assim, pontes e afluentes, causando inundações ao longo de seu caminho. O fluxo de detritos é muitas vezes confundido com enchente, mas são processos totalmente diferentes. Deslizamento de terra, em primeiro lugar, avalanche. É um fenômeno que se verifica quando uma massa acumulada de neve repentinamente se movimenta de forma rápida e violenta e se precipita em direção ao vale. Durante a descida, a massa carrega cada vez mais neve e pode arrastar árvores, rochas e construções humanas, atingindo até 160 km por hora. Este destacamento de massas de neve pode ser provocado por diversas causas, como a passagem de esquiadores, a ação de fortes ventos, propagação do som. Eu fico por aqui. Oi pessoal, o que vocês acharam? Comenta nos comentários. Até a próxima se Deus quiser.